cordeiro do tabernáculo. E era uma maneira já apontando para Cristo, a maneira como Deus um dia desceria dos céus no tabernáculo, não mais feito de cabana, mas agora em carne e osso, Cristo, Deus, homem no meio de nós. Amém? Foi a primeira aula. A segunda aula foi conhecendo o tabernáculo. E nós aprendemos sobre partes, desde a parte externa do tabernáculo, ou melhor, desde a parte externa do tabernáculo, do átrio externo, no santo lugar e no santíssimo lugar, pois o tabernáculo é dividido em três partes, assim como o corpo humano, corpo, alma e espírito. O tabernáculo também é feito de três partes: átrio externo, onde todo o povo tinha acesso, onde os irmãos se lembram, né, que tinha as peças do tabernáculo, tinha as peças do tabernáculo. Eu acredito, deixa eu pegar aqui, mas o átrio externo, ele tinha o altar do holocausto, onde todo o povo tinha acesso, e a pia de bronze. O lugar santo, depois da cortina, só os sacerdotes tinham direito ou poderiam entrar, onde, assim que entrava, do lado direito ficava a mesa dos pães, a preposição, à frente ficava o altar do incenso, e do lado esquerdo ficava a menorá ou candelabro com as 7 hastes. E depois da última cortina, eu até criei aqui mais ou menos, né? Depois da tela aqui, do Santíssimo Lugar, só estava a Arca da Aliança, onde um sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar. No dia da expiação era feito um sacrifício para si e para toda a nação de Israel, onde um bode era sacrificado, representando a morte de Cristo, e o Azael, o bode emissário, que era enviado com uma fita vermelha, e não poderia ser morto. Quem quer que se encontrasse ele seria levado para fora, apontando para Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e ao morrer na cruz levou os nossos pecados sobre si. Então conhecemos as partes, os tipos, desde as colunas, as 60 colunas ao redor do tabernáculo, a porta com 4 cores, com 4 colunas, apontando para os 4 evangelhos, representando os 4 cantos do mundo, mostrando que a mensagem do tabernáculo era para todo mundo, o alcance do mundo geral. As cores representando ali a mensagem de cada livro do Evangelho, né? Apontando para Mateus, o azul, mostrando a realeza de Cristo, Cristo como rei. A cor escarlate, mostrando o servo sofredor de Marcos. Em Lucas, a cor branca, mostrando a humanidade de Jesus, e mostrando a divindade de Cristo na cor azul celestial. É a mensagem que João mais enfatiza Cristo como Deus. E a gente conheceu as 6 partes do sacrifício, do altar do holocausto, da pia de bronze, o altar do holocausto começando com o sacrifício, a pia de bronze, a nossa responsabilidade na santificação progressiva diária. A mesa dos pães fala de comunhão, não é? Dos pães sagrados que só os sacerdotes uma vez por semana tinham direito para comer, olhando se tinha novo diariamente ali, e uma vez por semana poderia comer. O altar de incenso representando as nossas orações dos santos, o candelabro representando a presença de Deus, né? E a Arca da Aliança, e por cima ficava o propiciatório de ouro, os querubins ungidos representando ali a presença de Deus. E hoje a gente vai falar sobre os preparativos do tabernáculo. Conhecemos o tabernáculo, o propósito do tabernáculo, hoje os preparativos do tabernáculo. A leitura foi feita, Hebreus 9, versículo 12, porque no tabernáculo estava preparado o primeiro, versículo 11, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Sobre a construção, que lição preciosa temos sobre a construção do tabernáculo? A construção do tabernáculo deveria acontecer com ofertas voluntárias.
Êxodo capítulo 25, versículo 2. Quem pode abrir a Bíblia e ler? Hoje vou precisar de auxílio aí. A construção do tabernáculo deveria acontecer com ofertas voluntárias. Aqui é o povo aqui trazendo as ofertas voluntárias. Êxodo 25, versículo 2. Quem lê, fica em pé e lê. O outro lê 35, versículo 29. Capítulo 35, versículo 29. O primeiro que achar, os varões aí, fica em pé. Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada. E todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo aquele que se mover voluntariamente, recebam. Isso aí já era a ordem de Deus para a construção do tabernáculo. Quem lê Êxodo 35, versículo 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se mover a trazer alguma coisa para toda obra que o Senhor ordenar, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Então, todo o material de construção para construir era feito de ofertas voluntárias, corações voluntários. A oferta para a casa de Deus não era um imposto, pois demonstrava uma adoração livre e não imposta. Cada um deu espontaneamente e não foi necessário descer ao Egito em busca de ajuda. Quando cada crente entende que a oferta é parte vital na comunhão com Deus e dá inteiramente, a igreja não precisa descer ao Egito, ao mundo, a mendigar a ajuda dos infiéis. O povo de Israel estava no deserto e voluntariamente se dispuseram a se oferecer ao Senhor, toda a alma voluntária, trazendo de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Mais uma vez, Êxodo 25, versículo 1. Êxodo capítulo 36, versículos 5 e 7. As ofertas foram tão abundantes que os artífices interromperam seu trabalho, pedindo a Moisés que proibisse o povo de parar com as doações. Veja que bênção. Glória a Deus. O povo se moveu de maneira tão voluntária a contribuir com a obra do Senhor, com o tabernáculo que seria ainda construído no deserto. Observe que o povo de Israel está no deserto. Deus pede para fazer a obra no deserto. E o povo oferta a Deus de maneira voluntária. E a Bíblia diz que o povo se enche de coração voluntário, trazendo oferta de maneira que os artífices, eu falo com minha esposa sempre, ela faz anotações das palavras que eu leio na gramática portuguesa. Na avó da filha, você falou hoje isso, falou isso e isso. Ela disse: filha, quando eu falar uma palavra bem feia, bem errada, você pode dizer assim, filha, assim. Ela pode falar. Né? E o povo trouxe tanta oferta que os artífices trouxeram, que eram os servos que trabalhavam na construção, pediu para Moisés, disse assim: Moisés, pede para o povo parar de trazer oferta. Pense uma bênção, irmão. Imagine o pastor diz assim: avisa o povo violento aí que para de dar dízimos e ofertas, porque já tem muito. Como é que pensa? Foi lá no deserto. Os artífices disseram assim: tem muita coisa, tá bom. E o povo trouxe, vocês lembram dos materiais da obra que foi construído? Ouro, prata e bronze. Foram os materiais que foram construídos no tabernáculo do Senhor. Agora eu pergunto a vocês: o povo estava no deserto e teve ouro, prata e bronze sobrando no deserto. De onde veio tanto ouro, tanta prata e tanto bronze no deserto? Se os filhos de Israel eram escravos, não recebiam salário, estavam lá no deserto. E foi tanto material que sobrou.
A resposta está lá na saída de Êxodo, né? Quando os filhos de Israel estavam saindo, Deus dá ordem a Moisés e Arão para que as israelitas, os servos de Deus, ao sair do Egito, Deus traria um temor tão grande na terra do Egito, que Deus disse: fale para as mulheres israelitas pedirem às mulheres egípcias vasos emprestados, vasos de prata, de ouro. E a Bíblia diz que caiu um temor tão grande que as mulheres, ao cumprir a ordem, olha, nos dá vasos de prata e vasos de ouro. As egípcias, os egípcios caíram um temor tão grande diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, diante das 10 pragas, e disseram: não leva só os vasos, leva tudo, leva os ouros, leva a prata, leva o bronze. O povo de Israel sai do Egito, diga assim comigo: liberto, curado e próspero. É uma maravilha tremenda. E esta saída de Israel do êxodo do Egito tipifica a salvação efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Quando o mar se abriu, o povo de Israel saiu livre, saiu próspero, porque carregaram vasos de prata e vasos de ouro e saíram curados. Salmo 105, verso 37, se não me falha a memória. Quem puder achar esse mesmo, Salmo 105, verso 37. Mas a eles os fez sair, primeiro os fez sair libertados, com prata e com ouro, prósperos, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Glória. Ou seja, em Salmo 105, verso 37, temos um relato deste salmista, que nem entre os Pentateucos, os livros do Pentateuco escritos por Moisés, tem lá escrito. A gente não vê em momento algum Moisés citando que houve curas, mas houve curas. O salmista disse no Salmo 105, verso 37: irmão, se tem enfermos hoje, na época da igreja, um monte de crente assim doente, na época de Cristo, um monte de gente assim doente, na época da lei, um monte de gente assim doente. Imagine na época da escravidão, 400 anos de escravidão, dura serviço que tinha de crente, de hebreu leproso, de hebreu paralítico, de hebreu com mão mirrada, defeituoso, de acidente de trabalho, com opressão, chicote, com jugo pesado, que tinha muito, mas Deus disse: a salvação é para todo israelita, e quem quiser participar desta salvação. Imagine agora o ato de fé do hebreu ao sair do Egito, quando veio a última praga e Moisés deu a ordem, cada um com sandália dos pés, cajado na mão, pronto, longo cingido, porque quando o anjo passar e for celebrada a Páscoa, todo mundo vai dar um pé no Egito. Imagina a preocupação dos parentes, assim: eita, como é que vai ser para carregar meu pai, meu avô doente, meu irmão que não anda? Irmão, foi uma agonia muito grande, irmãos. Cada um lá, imagina o cenário, mostrando, a gente pensando no cenário como foi a saída, mais de 1 milhão de pessoas saindo do Egito, fora as multidões de gentios e estrangeiros que estavam dentro, porque creram no milagre, creram que Deus estava operando na terra do Egito. No ato da saída, foi tanto doente, tanto cego, tanto aleijado, tanto manco, tanta gente carregada na maca, mas quando o mar se abriu, o salmista, no Salmo 105, verso 37, diz: saiu liberto, saiu próximo, saiu curado. O cego, quando o mar se abriu, passou a ver, o paralítico passou a andar, o surdo passou a ouvir, o leproso foi curado. Não, de maneira que o salmista diz: e entre as suas tribos não houve um só que manquejasse. Outra versão diz: um só paralítico, um só doente. Todos que estavam doentes foram curados quando o mar se abriu. O milagre foi muito maior, irmãos, do que a gente pensa. Todos foram batizados ali nas águas, e Paulo disse que todos foram batizados, não foi em Moisés, foi na pedra espiritual que seguia aí, a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Então o milagre foi muito maior. Eles saíram próximos, de onde veio tanto metais para construir o tabernáculo. Mas a eles os fez sair aqui, o Salmo 105, verso 37, com pratas e com ouro. Glória a Deus por isso. Deus os fez sair com prata e com ouro.
Deus abençoou Israel porque sabia que lá no deserto, na jornada, Deus ia precisar dos vasos de prata e dos vasos de ouro. Deus às vezes nos abençoa hoje porque Ele sabe do amanhã. Deus nos dá recurso hoje porque Ele sabe do que vai precisar e utilizar amanhã. Deus abençoou Israel na saída do Egito porque saberia que uma grande obra seria construída com vasos de prata e vasos de ouro. A família ia precisar de recursos e a obra de Deus ia precisar. Deus nos abençoa para a nossa família e para a obra de Deus. Diga amém por isso. Diga assim comigo agora: cuidado. Para não pegar no olho da prata, que é para a obra de Deus, e transformar em bezerro de ouro. O ouro, a prata e o metal que Deus deu a Israel, que seria para ser utilizada para a obra, os israelitas derreteram os ouros e construíram um bezerro de ouro. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que Deus nos dá, com as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, para a gente não transformar em bênção, a bênção de Deus em maldição, ou a maldição de Deus em bênção. Aquilo que Deus está nos dando, nos abençoando, é para a nossa família, é para a obra de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado. Mas o que foi que Israel fez na tardia de Moisés ao descer do monte? O povo se inquietou, chamou Arão, derreteram os ouros, construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar ao bezerro de ouro ao redor, de maneira que Deus disse a Moisés: desce, porque o povo construiu um bezerro e está adorando diante do bezerro de ouro. É um perigo, não é? Enquanto isso, Deus olhando, olha, pegando o ouro que eu dei, derretendo para construir um bezerro, e a minha obra vai precisar lá na frente. Então devemos tomar cuidado com aquilo que Deus tem nos dado. Deus é quem estabelece como as tribos deveriam estar posicionadas no redor do tabernáculo e suas funções. Aqui é uma foto do acampamento, né? O tabernáculo e essas barraquinhas ao redor. Aqui é os acampamentos das 12 tribos de Israel. Até na forma do acampamento, depois eu vou compartilhar no grupo WhatsApp, vocês clicam lá e vê as imagens. Veja que interessante. Ô filha, vê lá no carro se a lanterninha está lá. No suporte quando abre também. A chave está no muito valor. Não sei se dá para vocês verem aqui o formato de cruz. Formato de cruz aqui, ó. Esses quadrados aqui parecem umas formigas. Isso aqui é o acampamento dos filhos de Israel. Bem pequenininho aqui no meio está o tabernáculo. Aqui já é uma visão maior de um drone lá em cima, filmando os acampamentos. Aí um pouquinho aqui no meio é o tabernáculo, aquilo que a gente viu bem grandão. Aí ao redor aqui do tabernáculo está a tribo de Levi, Moisés e os 3 filhos de Levi, que são os Coatitas, Meraritas e os Gersonitas, cada um responsável por um serviço no tabernáculo. E ao redor está as 12 tribos de Israel, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 oeste, 3 oeste, 3 oeste, não é? Então 3, 6, 4, 12. No meio mais uma tribo, 13. Na jornada de Israel no deserto tinha 13 tribos, porque a tribo de José se divide em 2, Manassés e Efraim. Uma fica no lugar de José e a outra vai ocupar o lugar dos levitas, porque os levitas, Levi é separado para servir exclusivamente no tabernáculo. Então Levi não tem parte de herança quando é dividida as terras por Josué. Levi, a parte herança da tribo de Levi era exclusiva do Senhor. A comida, a refeição, eles ficavam distribuídos em cidades pertencentes já a outras tribos. Os levitas eram exclusivos, eles viviam da obra do Senhor. Não tinha porção, não tinha parte, não tinha herança. Então, tirando Levi, separado para a obra, fica as 12, porque Manassés fica no lugar de José e Benjamim fica no lugar de Levi, formando aqui, ó, 3, 3, 3, 3 vezes 4, 12, e aí no meio a tribo de Levi. E vejam que a forma do acampamento da ordem, segundo a ordem de Deus, existia uma ordem.
quem ficava na banda do Oriente, quem ficava no Sul. É interessante até nisso, irmãos, que na visão panorâmica, a forma do acampamento de Israel tinha um símbolo de cruz já, formato de cruz. A forma do acampamento, como Israel se acampava, dessa mesma forma, era em marcha. Quando tinha ordem que a nuvem parava e a nuvem começava a prosseguir, aí a tribo de Levi, os coatitas, meraritas e gersonitas começavam a tirar, desarrumar, cada um responsável pela sua função. E tinha a ordem da marcha, a arca ia na frente, com os coatitas carregando no ombro, aí atrás vinha um grupo, Judá vinha na frente e vinha, cada por ordem, formava ordem por ordem de tribo em marcha, não era desorganizado, era tribo por tribo, bem organizada a forma como Deus deu. Quando a nuvem parava, o povo de Israel formava os acampamentos, armava-se o tabernáculo no meio, era tremenda a organização, a maneira como Deus havia ordenado aos filhos de Israel para, aqui mais ou menos, isso aqui é uma ordem, para você entender melhor a linhagem dos filhos de Levi. Uma das 12 tribos de Israel era a tribo de Levi, era um dos filhos de Jacó. De Levi, ele tem 3 filhos: os gersonitas, os coatitas e os Merari, que é os meraritas. Desses 3 filhos, os gersonitas, eles vão ter, mas cada um vai ter a sua linhagem. Da linhagem de coatita, dos coatitas, veio mais todos os filhos: Anã, Izá, Hebron e Uziel. Da casa de Levi teve Coate, Coate teve Anã era pai de Moisés e Arão. Ou seja, e da casa de Arão começa a linhagem de sacerdotes, porque Arão é o primeiro sumo sacerdote que Deus estabeleceu. Ou seja, todo sacerdote que começa em Arão, todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é um sacerdote, porque tinha levita que era da casa de Gerson, de Merari, e esses não eram sacerdotes. Os sacerdotes começam da casa de Arão, que era filho de Anã, filho de Coate, Coate filho de Levi. Então nem todos os levitas eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram levitas, só para ter uma noção melhor para explicar. Então, da casa de Levi, Gersonita, Coatita e Merarita eram responsáveis por alguma coisa no serviço do templo do Senhor. Aqui é uma ordem na marcha das tribos de Israel: a arca, depois Judá, Isacar e Zebulon, depois os levitas vinham atrás, que eram Gersonitas, Meraritas e Meraritas. Os coatitas não estavam aqui porque estavam na frente carregando a arca. Tinha uma reserva, eles ficavam também atrás porque iam revezando, 4 carregavam, depois trocava para mais 4 coatitas. Não é catita, é coatita. A bateria está descarregando. Não é aqui, ó. Ela está por aqui. Pronto. E o vinho negócio escurecendo. Depois vinha Rubem, Simeão e Gade. Depois, aqui outro grupo, do Levita, que eram os coatitas que levavam a mobília do tabernáculo. Aí Efraim, Manassés e Benjamim, Dan, Asser e Naftali. Tudo assim, ó, forma de marcha. Depois eles se organizaram. Estes foram os levitas, contados segundo os seus clãs. De Gerson, clã gersonita. De Coate, clã coatita. E de Merari, clã merarita. Números 26 e 57. A missão dos filhos de Levi: os gersonitas eram responsáveis em levar a tenda, a cobertura, as cortinas, as cordas e todos os objetos do seu serviço. Já os meraritas carregavam as tábuas do tabernáculo, os varais, as colunas e as bases e as estacas.
E os coatitas transportavam os móveis do santuário, tais como o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, a arca, conforme Números 4, do 20. Ou seja, os gersonitas levavam as tendas, as coberturas do tabernáculo. Os meraritas eram responsáveis em carregar as colunas do tabernáculo. E os coatitas eram responsáveis em carregar os 6 objetos sagrados, principalmente, além do altar do holocaustos e da pia de bronze, que todos tinham acesso, eles teriam que levar os materiais sagrados do Santíssimo Lugar, que só os sacerdotes tinham acesso, a mesa, o altar de incenso, o candelabro, e ainda mais, levar o altar a arca da aliança. Eles deveriam levar a arca da aliança. E o interessante é que tanto os gersonitas quanto os meraritas, eles receberam 12 carros de bois para carregar as peças, as colunas, as coberturas, estacas. Mas aos coatitas não foi dado o direito de ter carros de bois. Eles tinham que levar as peças nos ombros. Então cada peça tinha os seus varais, onde ele colocava sobre os ombros e iam carregando. Ou seja, a presença de Deus não poderia ser levada sobre carros, teria que ser levada sobre o ombro. Diga amém por isso. Então a responsabilidade era imensa aqui, de maneira que Deus teve um cuidado específico. Se Deus teve um cuidado com o clã aqui, principalmente fosse os coatitas. Por quê? Eram os coatitas que levavam os materiais sagrados. Aí Deus disse, não temos tempo por causa da hora, Deus disse para Moisés: Moisés, só toma cuidado com os coatitas. Pede para eles agirem com total prudência, para que os coatitas não sejam extirpados no meio dos filhos de Israel e não tenha ninguém mais que carregue os itens sagrados. Então os coatitas tinham a prudência maior, porque eles iriam carregar os materiais sagrados do templo. O que é que se faziam? Eles entravam lá de qualquer maneira? Não. Primeiro o sumo sacerdote entrava e colocava a cobertura primeiro sobre os objetos, principalmente do santo lugar e do santíssimo, para depois eles entrarem como sacerdotes no lugar santo para recolher os materiais, porque não poderiam olhar para os materiais. E no santíssimo lugar, que só o sumo sacerdote tinha direito de entrar uma vez por ano, primeiro entrava o sumo sacerdote, cobria a arca da aliança, e os coatitas entravam para pegar os varais, colocar sobre o ombro e sair. Eles não poderiam olhar. Às vezes a gente coloca umas figurinhas assim, ou vê filmes e desenhos, a arca exposta andando, mas a arca não era exposta, a arca era sempre coberta. Se você colocar a arca da aliança no Google e botar imagens lá, você vai ver vários desenhos de povos andando, a arca exposta. A arca não era exposta, a arca era coberta, porque ninguém poderia olhar para ela. Diga amém. Ela era reverenciada e só os coatitas poderiam entrar para pegar. A advertência era bem clara: os coatitas só deveriam entrar no santuário com Arão e seus filhos, os quais designariam seu serviço. Ao entrar não poderiam olhar as coisas santas, nem por instantes. Números 4 e 20. Números 4 e 15, não poderiam tocar nas coisas santíssimas, apenas a levariam. Veja a reverência. Como eles transportavam? Os gersonitas ganharam 2 carros e 4 bois para carregar os objetos. Os meraritas ganharam 4 carros e 8 bois. Ou seja, cada um ganhou carros de bois para carregar. E os coatitas nada receberam, deveriam levar tudo nos ombros. Números 7 e 9, aqui o desenho. Os coatitas na frente, a arca coberta por um tecido azul, representando a realeza de Cristo, a divindade, o povo atrás. O mar aqui se abrindo, o mar não, né? Porque não tinha mar. Talvez aqui o Rio Jordão, a passagem quando levaram a arca na frente, o Rio Jordão parou. Por que Uzá morreu? Segundo Samuel 6, 1 e 11. Lembra que a gente falou um pouco de Uzá, deu uma pincelada na aula passada, do
do episódio em que, quando Davi se tornou rei, Israel se preocupou em trazer a arca que estava na casa de Abinadab por mais de 20 anos. E trazendo a casa de Abinadab com os carros de bois, imitando o padrão, o modelo dos filisteus, que carregaram a arca desta maneira. A Bíblia diz que quando os bois levavam, tropeçou e a arca ia caindo. Uzá, que era um merarita, Uzá não era um coatita, era um merarita, ou seja, quem estava carregando a arca da aliança era um carro de bois, e era um merarita que estava acompanhando a carruagem de bois. Pecou na arca, foi fulminado pelo Senhor na hora, porque era um merarita, não era um coatita, e por isso ele foi fulminado. Segundo Samuel 6, 1 a 11. Decisão de Davi levar a arca para Jerusalém, maneira como transportaram a arca, a morte de Uzá. Porque Deus não aceitou? No trazer a arca de Kiriat Jearim, houve uma desatenção direta e indesculpável às determinações do Senhor. Davi e seu povo tinham se congregado para efetuar uma obra sagrada, e a mesma entregaram-se com o coração alegre e disposto, mas o Senhor não podia aceitar o serviço, porque não era efetuado de acordo com as suas orientações. Ou seja, não adianta apenas ter intenção no coração, se não fazer da maneira certa. Saul teve intenção boa quando poupou as parte ou melhor das ovelhas, ou o rei Agag perdoando com o povo, mas a ordem de Deus é: destrua o rei Agag e destrua todo o povo e todo o povo amalequita, inclusive todo o despojo. E Saul tomou, a intenção era boa, tomamos a melhor parte para oferecer para o Senhor. E Samuel, quando chega o homem de Deus, disse: é melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus se importa mais na obediência do que no sacrificar, e no atender do que gordura de carneiro. Ou seja, a intenção não basta, tem que fazer da maneira correta. Tem muita gente com muitas boas intenções, mas agindo da maneira errada. Diga amém por isso. Quem é Uzá? Descendente da tribo de Levi. Está ótimo aí. Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. 1 Crônicas 6 e 1. Uzá era filho de Abinadab, da família de Merari. 1 Crônicas capítulo 6, 29 e 30. E os Merari eram responsáveis em carregar a coluna. Quem deveria levar a arca? Nem os Gersonitas, nem os Meraritas, que eram Uzá. Apenas, diga assim, apenas os coatitas. Isso nos dá uma grande lição para nós. Olha para o seu irmão e diga assim: se Deus te chamou para carregar a coluna, não inventa de levar a arca. Cada um faz a sua função, cada um tem o seu papel. Glória a Deus. Cada um tem a sua responsabilidade. Na igreja, cada um é um membro de um corpo, cada um tem a sua função. Não diga o pé porque eu sou orelha, não diga o dedo porque eu não sou o pé. Cada um tem sua função e tem seu valor diante de Deus. É um perigo quando a gente tenta fazer a função daquilo que não é nosso. Saul, mais uma vez, era rei, mas quis fazer papel de sacerdote. Quando não obedeceu em esperar a orientação de Samuel, tardando, ainda estava no prazo, ouvindo a voz do povo, inventou de oferecer sacrifício. Mas era rei, não era sacerdote. Se Deus te chamou para ser coluna, não inventa de carregar a arca da aliança, porque quem briga com fogo se queima. Diga amém. Qual o erro de Uzá? Ele era um merarita e não coatita. Apenas os coatitas deveriam levar a arca. Uzá não poderia nem levar, nem tocar na arca. Ele tinha conhecimento completo dos seus limites. A casa ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Ele soube do que aconteceu lá com os filisteus, quando os filisteus tentaram descobrir o propiciatório, e morreram muitos filisteus, as pragas que aconteceram. Ele sabia da responsabilidade, ou seja, tinha conhecimento de que não podia. Ele tinha conhecimento complexo dos seus limites, conforme tudo que eu te mostrado para modelo. É um grande perigo para todo aquele que foge do modelo. Deus no
25, versículo 9, com relação aos preparativos da construção, a oferta era voluntária e Moisés precisaria atentar para um modelo. Quem pode ler Êxodo 25, versículo 9? Êxodo 25, versículo 9. Fique em pé, voz de trovão. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Conforme todo o modelo que eu, o Senhor, te mostrar, para fazer e construir o tabernáculo, faça segundo o modelo. Vai fazer alguma coisa para Deus? Está exercendo função, alguma coisa para Deus, seja o que for, um serviço prestado, realizando uma obra, realizando um trabalho para o Senhor. Para não errar, é só seguir o modelo. Diga amém por isso. Foi a orientação mesma que Salomão disse para Davi, quando que Davi disse para o seu filho Salomão, quando ia suceder ao trono. Quando Davi já estava muito velho, Salomão muito moço, Davi desejou construir o templo, mas Deus disse que ele era um homem de guerra e não poderia construir o templo. E disse: o teu filho vai construir. Davi, muito velho já, chama o seu filho Salomão e traz algumas orientações para Salomão, dizendo: Salomão, meu filho, a obra de Deus é muito grande, o que tu está para fazer é de muita responsabilidade, tu ainda é muito moço, mas para tu não errar na construção, para tu não errar no serviço, para tu não errar no chamado, na responsabilidade, naquilo que tu vais realizar para mim, conhece o Deus de teu pai primeiro, serve a Deus com um coração perfeito e com uma alma voluntária, e atenta para seguir a risco conforme o modelo que foi te mostrado. Salomão já tinha planta, Deus havia mostrado toda a planta da construção, então ele entrega a planta na mão de Salomão e diz assim: segue o modelo. Diga amém por isso. Amém. É só seguir o modelo nosso da igreja é a palavra. Siga o modelo, siga a risco tudo que está aqui, e não vai dar errado o projeto, o planejamento. É só seguir o modelo, a planta, o projeto de Deus. É só seguir o modelo que Deus deu para Noé também, da arca, da construção. Que Noé não precisou atentar para a construção, o material da arca, o tipo, a janela, os compartimentos, a administração. É só fazer a nossa parte. Deus faz a dele, a gente faz a nossa, no final dá tudo certo. Mas a obra de Deus, diga assim: a obra de Deus. A obra de Deus. Mas a mão de obra é nossa. Mas a mão de obra é nossa. Olha para o seu irmão, diga assim: a obra de Deus. Mas a mão de obra é nossa. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Deus disse a Noé: vou dar livramento à tua casa, à tua família. Vou dar livramento aos teus. A obra era de Deus. Deus convence Noé. Deus, quem sabe Noé esperou: vou chamar os teus para tu convencer. Não, Noé, eu convenci você. Você vai convencer os teus. Mas como vai ser, Senhor, quando estiver no mar e as ondas? Noé, deixa comigo do lado de fora, que quando as ondas vinham, glória a Deus, aleluia. E dentro da arca, administra tudo, e do lado de fora administro eu. Mas os animais é muito, cada casal segundo a sua espécie, não te preocupe, eu vou trazer os animais. E a comida, eu vou providenciar, e quem vai alimentar é tu que vai alimentar os animais dentro da arca. Eu faço a minha parte, tu faz a tua. Seja responsável naquilo que é para você fazer, e eu cumprirei, eu velarei com a minha palavra naquilo
É interessantíssimo que a ordem da construção da arca, do tabernáculo do Senhor, Deus dá ordem a Moisés. Todos nós conhecemos as três partes: ato externo, santo lugar e o santíssimo lugar. A ordem de Deus para começar com o projeto da construção do tabernáculo era de dentro, diga assim, de dentro para fora. Deus começa mostrando a Moisés como seria feito a arca da aliança e o santíssimo lugar. Era Deus mostrando para Israel, para as 12 tribos de Israel, que a salvação não parte de fora para dentro, parte de dentro para fora. Não começou no povo o desejo de querer se relacionar com Deus, não. Deus que resolveu descer do monte, se arriscar para se relacionar com o seu povo. A salvação partiu de lá para cá, de cima para baixo, e de dentro do santíssimo lugar para fora do santíssimo lugar. Até na ordem de como começar, tinha uma mensagem de Deus para nós. Diga bem por isso. O ponto de partida foi o santíssimo lugar. A ordem partiu de Deus para o homem. Já a ordem na qual nossas almas percebem a verdade é de fora para dentro. Enquanto o plano de Deus parte de dentro para fora, nós percebemos esta verdade de Deus de fora para dentro. Começa no altar do holocausto, o sacrifício, olhando para Cristo, até chegar na presença de Deus. Tudo que você for fizer é outra lição, além desta lição mostrar que Deus começa o projeto pela presença, é outra lição para todos nós. Tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente for realizar, todo o projeto, seja o que for, comece com a presença de Deus, comece debaixo da orientação de Deus, e no final vai dar tudo certo. Começa consultando a Deus, começa pedindo a bênção de Deus, começa pedindo o direcionamento de Deus, porque se Deus não tiver no negócio, faz igual a Josafá. Josafá montou o projeto para buscar ouro em Ofir, fez aliança com o filho de Acabe, mas quando subiu na embarcação, Deus soprou um vento, todas as embarcações do rei Josafá caíram por terra abaixo, porque Deus não estava no projeto. O bom é a gente pedir a direção de Deus, ainda que alguma coisa fuja do projeto, como na festa das bodas de Caná da Galileia. Mas se você convidou a Jesus, ainda que algo dê errado, ele foi convidado, ele está na festa, ele está no projeto, ele vai dar a orientação para resolver o problema, sem trazer problema mais algum e sem trazer mais prejuízo. Começa com a presença. Uma curiosidade é que quando o tabernáculo era montado, cada vez que o povo parava no deserto, ele era montado de dentro para fora, ou seja, do santo dos santos até o ato. Não começava com as estacas, não, ia lá os patitas, colocava a arca e depois vinha os responsáveis pelos tecidos de coluna, ia montando de dentro até chegar do lado de fora. Diga amém por isso. Para a gente concluir aqui, 9 pontos. De onde veio tanta capacidade no deserto, no meio dos antigos escravos? De onde veio tanta capacidade, irmãos? A obra parecia ser simples, a gente viu, né? Eu falei acústica na semana passada, mas agora a gente viu. Acústica não é uma coisa, nossa Lã, me ajuda aqui. Acústica não. Oi? Rústica, eu falei acústica. Rústica. Embora parecia bem rústico, né? A maneira a gente aprendeu que do lado de fora das cortinas, quem olhava não via beleza e aparência nenhuma na barriga. Não tinha aparência e beleza nenhuma. Só quem via do lado de dentro, assim é Cristo, né? Olhávamos para ele e uma beleza vimos. Mas do lado de dentro estava o precioso, o ouro bordado. Parte de material de madeira de acácia, mas revestido de ouro, mas o candelabro era 100% ouro, o propiciatório era 100% ouro, as esculturas, os querubins ungidos ali, ó, esculpidos de ouro puro, os tecidos bordados com desenhos de anjos, irmãos, as colunas, estacas, os materiais bordados de revestido de prata, ouro, bronze, cada detalhe
foi esse que surgiu para construir esses materiais? Um bando de escravos do deserto. Glória a Deus. Quem foram Bezalel e Aholiabe? Abra sua Bíblia, Êxodo 31. Êxodo 31. Esse eu faço questão de abrir para a gente concluir a mensagem. Êxodo 31. Versículo de números 2 a 11. Êxodo 31, versículo 2. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo artifício. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Deus pegou um bando de escravos no deserto, sem talento, tudo emprestado, tudo e tudo, só servia para trabalhar, levando chicotado. Leva para o deserto, tem uma obra grande, começa a dar ordem de instrução. Quem sabe agora Deus dando a ordem vai fazer assim e falar assim. E Moisés, quem vai fazer assim? Quem tem talento? Vai, não se preocupe não. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Quem é Bezalel? Filho de Uri. Filho de quem? Filho de U. De que tribo? Da tribo de Judá. Quem que tem esse escravo, Senhor? É diferente dele. Por quê? Porque eu vou encher meu espírito. A ele eu vou dar sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Irmãos, quem capacita é quem, irmãos? Quem dá talento é quem? O dom é de Deus, irmãos. Que capacita toda dádiva e todo dom perfeito vindo alto do Pai das luzes. Aqui não tem sombra nenhuma de mudança, de variação. Deus chama, Deus capacita, Deus responsabiliza. Mas não tenho capacidade, não tenho preocupação. Se tem chamado, Deus vai dar capacidade, Deus vai encher o Espírito, Deus vai dar ciência, vai dar sabedoria. Para quê? Para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e cobre, em lavramento de pedras para engastar, e artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de quem? Um era da tribo de Judá, outro da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria a Aizamaque, da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, sacerdotes, e as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que eu tenho mandado. Êxodo 35 agora, Êxodo 35, versículo 30 ao 35. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções em artifício. Versículo 34: também ele tem disposto o coração para ensinar a outros. Veja que coisa linda, irmãos. Deus chamou e já capacitou ele com o dom de ensino. Vai ensinar também, vai ser professor. E a ele, a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, irmãos. Vão fazer escravos
Resine e o fino, e anoitecerão fazendo toda a obra de invenção e invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha mostrado, conforme o modelo. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Isso mostra o cuidado da obra de Deus, a provisão para a obra de Deus e os homens capacitados que Deus levanta. Irmãos, a obra é de Deus. Das 12 tribos, Deus levanta da tribo de Dan, da tribo de Judá. Enche o Espírito, capacita aqui, capacita ali. Vai fazer obra de mestre, de engenheiro, bando escravo, vai ser professor, vai ensinar, vai fazer, porque eu vou dar conhecimento e sabedoria para realizar. Bezalel significa filho de Uri, neto de Judá, tribo de Judá. Bezalel significa a sombra do Altíssimo. Aholiabe significa a tenda do meu Pai. Se prepara para construir a tenda do Pai, a sombra do Altíssimo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que Deus chama, Deus capacita. Se prepare, irmãos, para realizar trabalhos, para estabelecer. Deus estabelecerá funções, Deus estabelecerá cargos, Deus estabelecerá posto, Deus estabelecerá funções. A seara, irmãos, é uma obra de apenas 3 anos. Esta obra vai crescer. Deus vai ampliar a tenda, Deus vai providenciar os recursos do deserto, vai suprir as necessidades. Desta escola Deus levantará professor, levantará engenheiro, levantará mestre, homens capazes para realizar obras de engenheiros. Aleluia! A obra será tão grande que Deus vai realizar, que Deus, uma vez usando o pregador num trabalho de lideranças na cena, não me lembro quem foi, ele disse, até mesmo o nosso pastor, uma palavra profética, Deus vai levantar homens aqui dentro desta obra, pregadores que serão conhecidos em todo o Brasil. Deus vai levantar no meio da seara pessoas capacitadas, ungidas, preparadas, experimentadas por Deus, que não está olhando com os olhos carnais, se precipita, retrocede, foge, mas que permanece no deserto. Deus vai providenciar os recursos necessários, vai capacitar os humildes, vai levantar para usar como instrumento para realizar obras de mestre. E o nome de Deus vai ser glorificado. 9:10. Agora vamos voltar um pouquinho atrás. Bezalel e Aholiabe. Veja como Deus é misericordioso. Os homens que Deus levantou lá na frente para construir o tabernáculo, com habilidades que Deus já tinha determinado. Esse aqui vai ser instrumento para concluir todo o material que está sabendo que ia foi encher. Esses mesmos homens estavam construindo o tabernáculo no deserto. Estava lá um dia, quem sabe ajudando, dando opinião para a construção do bezerro de ouro. Homens que Deus ia usar lá na frente se desviaram um pouco da roda no início. Estava tão bonito o instrumento aí, estava até desligado aqui. O anjo já está subindo. Bota. Estava um dia, enquanto Deus falava com Moisés no monte, essas instruções aqui, Deus estava dando Moisés no monte, e o povo estava falando que lá embaixo. Deus dizendo o nome de Aholiabe, Azael lá embaixo, no meio do bezerro de ouro. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Quantas vezes Deus dizendo nosso nome e a gente agindo como Azael e Aholiabe? Bezalel
talento que Deus já estava dando a ele, já estava sendo como instrumento para a construção de um bezerro. E Deus querendo construir e fazer uma obra maior, o nome dele ser glorificado. Quantas vezes a gente não pega os nossos talentos, as ferramentas que Deus nos dá e a gente empresta para o aniversário como instrumentos de injustiça, como instrumento da não glorificação de Deus. Enquanto Deus falava com Moisés no monte, o povo se corrompia embaixo fazendo o bezerro de ouro. E por que não achar que os dois estavam no meio lá? Aí a mensagem aqui, ó. Diga assim comigo: não morreu por um detalhe. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se a gente for olhar para o nosso passado, as nossas obras, a gente diz assim: ah, só não morreu por um detalhe. Escapou por um detalhe. Estava lá adorando o bezerro de ouro, estava lá se prostituindo, estava lá envolvido nas práticas pecaminosas.